Olá, eu me chamo Cristiane, sou professora de necropsia e vou estar abordando para vocês nessas aulas tudo sobre a necropsia, éticas, equipamentos, exames, leis, regulamentação, tudo para a gente ficar bem expert em necropsia, ok? A nossa primeira aula vai ser dita sobre a introdução à necropsia, que vem como definição, né? A história e evolução da necropsia, a importância da necropsia em medicina legal e patologia. A segunda aula vai ser sobre ética e regulamentação, os princípios éticos na realização da necropsia, regulamentações legais e padrão da prática da necropsia, consentimento e autorização para realizar a necropsia, até porque a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Não é uma coisa assim de fundo de quintal, é tudo legalizado. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre os equipamentos, a preparação do local, a preparação do corpo, a listagem de equipamentos e instrumentos necessários, a preparação adequada do local da necropsia, que não pode ser feita em qualquer local, as medidas de segurança e precauções que devemos tomar para nós e para o corpo, né? Porque muitos acham assim, é só um corpo, mas não, você tem que ter o maior zelo como se fosse um vivo. Então, nós vamos estar também aí explicando sobre isso, tá bom? Na nossa quarta aula, nós vamos falar de exames externos do corpo. O procedimento que é exigido para o exame externo, né? O registro de informações e observações do corpo, a identificação de lesões externas, tem também a interna, que eu vou falar um pouquinho, bem rápido, mas vou falar. Na nossa quinta aula, nós vamos falar da abertura do corpo e a coleta de amostra, né? Porque não é somente abrir, olhar e fechar. Envolve muitas outras coisas. Então, tem coisas aí que nós precisamos saber. Uma delas é a técnica da abertura do corpo. Como é que eu vou abrir esse corpo? Qual é o formato certo da abertura? Né? Vamos saber a coleta de amostras para análise, o que eu preciso fazer, quais são os órgãos que pode ser retirado para poder fazer análise. São todos, alguns, vou estar falando lá na frente, tá bom? A documentação adequada durante esse processo, porque não pode chegar um corpo para você e somente põe ali na mesa, abre, pesa e faz. Não, tem todo um processo, toda a documentação. Na nossa sétima aula, nós vamos ver exames de órgão e tecidos internos. E alguma coisa externa também vou estar falando. Mas nessa sete, que é o interno, vamos falar de procedimento para examinar órgãos internos, o que eu preciso fazer, na verdade, né? Vamos falar da identificação de patologias e anormalidades, que existe muito, ainda mais se for uma causa-morte suspeita. Vamos falar da coleta de amostra para análise histopatológica. Então aí nós vamos estar por dentro de tudo que aconteceu dentro desse corpo, tudo interno. A minha oitava aula, vou estar falando para você a causa-morte. Ah, Cris, por que causa-morte? Porque não é simplesmente o fato de morreu. Tem que saber o porquê morreu, com que essa pessoa estava antes, ou o que causou essa morte, tudo isso. Então, a causa-morte, nós vamos falar os métodos para determinar a causa da morte, investigação da morte suspeita e documentação e relatórios finais desse corpo, que é bem interessante. Na aula 9, nós vamos falar de necropsia em casos específicos, né? Vamos falar um pouquinho do homicídio, vamos falar um pouquinho de acidente, vamos falar também das doenças infecciosas, inclusive tem o Covid, né? Que a gente pode falar aí, fitar bastante. A que momento foi descoberto que era Covid e não podia mais fazer a necrópsia? Então, nós vamos estar falando também sobre isso, qual o elemento que foi utilizado para poder descobrir as doenças infecciosas, aquelas que podem ser abertas e não podem ser abertas, tá bom? Na aula 10, nós vamos fazer a identificação do corpo. Como é que faz a identificação do corpo? Só vou lá, recolho um parente e vai junto, né? São coisas assim que fica na nossa mente. Como será isso? Mas nós temos técnicas, tá? Técnicas de identificação de cadáver. Pode ser por registro odontológico, como pode ser por digital. Né? Nós temos também a identificação da vítima de desastres, que é aquela mais difícil, que às vezes está toda queimada,
às vezes caiu no mar e o tubarão comeu os pedaços esses que não pode ser feito a verificação, como as digitais, como às vezes come a cabeça e os dentes vão embora. Então nós vamos ver como fazer a identificação desses corpos de desastre, então é bem interessante. Na aula 11, vou falar das técnicas de preservação de amostra. Como eu vou preservar minhas amostras que é retirada do corpo, né? São técnicas de preservação de amostras biológicas, são os armazenamentos adequados da evidência, porque se eu não souber armazenar adequadamente isso, eu vou perder a evidência toda. Então, vai ser um trabalho frustrante para o técnico, para o perito, para toda a equipe, né? Vamos dizer assim. A manutenção de cadeia de custódia, que vem falando sobre os cortes dos tecidos ou cortes dos órgãos para poder ter essa cadeia para você, cadeia de custódia que eu digo, para você trabalhar em cima disso, né? Seja com microscópio, seja a olho nu, nós vamos estar vendo. Vamos estar falando também, na aula 12, da autópsia virtual, né? Que é pouco dito agora, mas é pouco comentado. Porque agora é mais um manual mesmo, está ali junto. Mas existe a autópsia virtual. Nós vamos ter uma introdução de autópsia virtual, nós vamos ter uma tecnologia de equipamento desenvolvido para que isso aconteça, as limitações e vantagens em comparação à autópsia tradicional, entendeu? Na aula 13, nós vamos falar do caso forense jurídico, né? Para que serve isso? Qual o papel da necropsia em investigação criminal? Que é um papel bem importante. Vamos falar do testemunho pericial em tribunal, admissibilidade de evidências, tudo isso para que fique perfeito, para que o juiz entenda a causa-morte desse paciente, tá bom? Na aula 14, nós vamos fazer estudos de caso. O que é o estudo de casos? Você recebe um corpo, segundo a informação colhida de terceiros, que, vamos supor, levou um tiro, ou apanhou até a morte. Então, vocês vão sentar, fazer análise desse caso real da necropsia, discussões de achados e conclusões, porque nem sempre todo mundo acha a mesma coisa no mesmo corpo, mas a gente tem que se reunir para fazer uma conclusão de tudo e chegar num denominador comum, né? Lições aprendidas de melhores práticas. Nós vamos falar das lições, o que acontece dentro da necropsia, que melhora essa prática, o que pode ser feito para ter melhorias, o que não é legal, o que faz certo, o que faz errado, qual é a parte do pós e o contra da necropsia. Então isso está dentro de lições aprendidas das melhores práticas, que sempre vai evoluindo para melhor, né? Na aula 15 nós vamos falar de patologia forense, a introdução da patologia forense, as diferenças entre patologia clínica e forense, o papel do patologista forense na necropsia, como a forma dele trabalhar, bem interessante. Na aula 16, nós vamos falar as questões contemporâneas da necropsia. Cris, o que é isso? Vou estar explicando para vocês algumas questões que caem na prova de concurso que tem a ver com a necropsia lá dentro. As tendências e o avanço na área da necropsia, o uso de tecnologia de imagem avançada, questões éticas em casos complexos. Então, são questões que vão deixar você pensando, nossa, isso é bem interessante, como é que pode ter uma pergunta dessa e a gente não percebe quando está trabalhando o que acontece? Tem essas coisas, né? Na aula 17, nós falaremos de prática da necropsia. É o treinamento prático em um ambiente controlado, como funciona, a demonstração de técnicas de necropsia e a avaliação do desempenho de cada equipe. Porque existe isso. Cada equipe trabalha de uma forma e tem uma avaliação ali em cima disso. Então, todos eles vão demonstrar as técnicas e vão ser avaliados. Isso eu vou passar para vocês como funciona. E aí, lá na frente, vocês vão lembrar, nossa, a professora falou sobre isso. Na aula 18, nós vamos saber um pouco sobre relatórios e documentação desse corpo, né? Como criar um relatório de necropsia, qual o formato e as informações essenciais para estar dentro desse documento, que seja legal, é claro, a responsabilidade legal na documentação, quem está respondendo pelo documento,
né? Porque o corpo é do IML, porém tem um responsável pelos documentos. Tem o dono do corpo que quer saber quem foi o responsável por ter feito aquilo ou isso, e por aí vai. É bem interessante também. Na aula 19 e penúltima aula, nós vamos fazer como criar a comunicação e a compreensão com os familiares. Por exemplo, chega para você no IML uma pessoa sem identificação. Vocês vão ter que descobrir quem é, fazendo todos aqueles exames que eu expliquei lá em cima. E aí tem um parente ali, uma mãe, um pai, um irmão, uma tia, seja quem for, esperando para saber se é parente deles ou não. E aí, como você age? E aí eu vou abordar como comunicar o resultado sensível às famílias. Difícil, né? Uma hora bem triste, mas alguém vai ter que fazer isso e de forma bem suscetível, né? Bem, bastante empatia, bastante compaixão, por aí. O apoio emocional aos familiares enlutados. Como que o técnico ou o necropsista tem que fazer isso? Qual é a parte dele? Qual é a função dele? Como ele age? Então, é muito importante isso. E a importância da empatia e compaixão, como eu falei há pouco. Nós temos que colocar sempre que aquele parente que está ali aguardando por uma resposta positiva ou não, ele está sofrendo, ele tem uma dor muito grande. E nós temos que nos botar de frente dele com segurança, com compaixão. Se pôr no lugar dele também. Se fosse comigo, como eu gostaria de receber essa notícia, como eu gostaria de ser direcionada, como eu gostaria de ser recepcionada pelo técnico de necropsia. Porque o necropsista ele fica bem, vamos dizer assim, endurecido, né? Ele cria uma casca ali, é o trabalho dele, mas por muitas vezes ele esquece que o outro do outro lado está com uma dor imensa. E é o momento de quebrar essa pedra que tem no coração e ter a compaixão com o outro. Na aula 20, vai ser só assim, um resumão mesmo de tudo do que aconteceu. Vou estar sempre sendo muito repetitiva para que gravem mesmo. E algumas questões para avaliação final. E para vocês pegarem o certificado, que se Deus quiser, todos vocês vão ter esse certificado. Tá bom? Estou aqui, sou Cristiane. E encontro vocês na próxima aula, se Deus quiser. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!